Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 até o final do capítulo. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós clamamos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para contemplarmos, Senhor, a beleza da Tua santidade, a Tua glória e a glória do Teu Evangelho, para o bem da nossa própria alma, para o conforto daqueles que estão em angústia, para o ânimo daqueles que estão desanimados, para a repreensão para aqueles que vivem no pecado e para a salvação daqueles que estão perdidos, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O propósito de toda a obra de Deus, da criação e da redenção, é a glória de Deus. Esse é o fim de todas as coisas. A pergunta clássica do breve catecismo, que diz qual o fim principal do homem: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso não é fruto simplesmente de alguns homens que estavam meditando em alguma coisa e chegaram a essa conclusão. Essa é uma lógica irrefutável das Escrituras. É para a glória de Deus que tudo existe. Deus fez o mundo para a sua glória. E como um homem que foi criado por Deus para a sua glória, não deu glória a Deus, desviou-se do caminho do Senhor, consequentemente, Deus então envia o seu Filho, e por meio do seu Filho, a glória dele é restaurada. E esse é o propósito último. É por isso que, em toda a sessão do capítulo 1, quando ele encerra não apenas como o fim do capítulo, mas como o propósito da vida. É assim que o último verso é concluído no capítulo 1, quando ele diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Esse é o objetivo, para que não sobre dúvida que nós existimos pelo poder da sua palavra, nós fomos refeitos, recriados pelo poder da sua palavra, nós somos salvos pela graça, nós somos redimidos pelo poder do Evangelho, em que as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, a nossa debilidade, ela é manifestada a cada dia. E nenhuma doutrina pode concluir no final que Deus tem parte no processo da salvação e o homem tem parte na salvação, sem que seja roubado de Deus a glória. E o grande problema de qualquer doutrina, até mesmo arminiana, não é simplesmente o erro de lógica ou de raciocínio, é que a glória de Deus não é dada a Ele totalmente, ela é dividida. E nesse aspecto, não há doutrina mais gloriosa do que, podemos dizer, o calvinismo, entenda, irmãos, porque é bíblico, não porque é de Calvino, mas porque é bíblico, porque essa doutrina, ela busca do início ao fim dar glória somente a Deus.
eu não posso me gloriar em outro, a não ser em Deus. Ele é a minha glória, tudo é para a glória dele, esse é o objetivo da vida. O apóstolo Paulo, ele deixa tão claro isso que no verso 29, ele aponta para esse fato, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E esse aqui é o ponto. Todo o argumento que nós vamos avaliar em pouco tempo, todo o argumento que ele traça chega nesse ponto. A fim de, e essa é uma conclusão tão óbvia na revelação bíblica, mas tão distante do coração humano, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Lembre-se do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, mas um pouco antes, no capítulo 4, quando ele lida com a doutrina da justificação pela fé. Então ele diz assim, Abraão, ele não tem do que se gloriar diante de Deus. Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Entenda, ele está escrevendo para judeus e gentios, e ali Paulo está afirmando o pai da fé, de onde vocês procederam. Nem ele tem do que se gloriar diante de Deus. Ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. É por isso que esse é o segundo argumento de Paulo, na conclusão do capítulo. O primeiro, ele usou a teologia para mostrar que nem o sábio, o gentio ou o judeu, eles buscam conhecer a Deus por meios que não são ordenados por ele, mas Deus se revela por meio da loucura, da pregação, não que a pregação é loucura, mas o evangelho é loucura para eles. Por isso, eles entendem que pregar o evangelho, que evangelho do Deus que se fez homem e morreu. Por isso, Paulo defende aqui, que evangelho é esse? O Cristo crucificado. Na seção 2, no capítulo 2, verso 2 e 3, ele vai dizer, quando estive no meio de vós, não quis saber outra coisa senão Cristo e este crucificado. Loucura para uns, e é interessante isso, porque loucura para uns, sabedoria e poder e manifestação de lógica para outros. Ele diz, ora, é loucura, mas para os que são salvos é poder de Deus. E o que Paulo então nos ensina, e para onde esse capítulo nos leva, essa sessão, é que há um objetivo no seu argumento, provar que toda a glória pertence a Deus na salvação do pecador, e que, do contrário, o homem teria do que se gloriar diante de Deus. Então, o que é que ele ensina aqui? O que é que ele passa no segundo momento a ensinar? A partir do 26, veja, ele continua falando do mesmo ponto, ele não mudou o seu tema, ele agora apenas acrescenta um detalhe no argumento. E que detalhe é esse? O detalhe da percepção, no verso 26. Irmãos, reparai. E é interessante esse ponto, né? Preste bem atenção, olhem para o lado, olhem para frente, olhem para os seus irmãos, reparai nisso. E ele não está conectando esse verso com o verso anterior, não, mas ele está conectando com todo o contexto anterior, porque não é apenas o verso anterior que está sendo trazido para cá, não, mas toda a sessão anterior ele está trazendo nesse verso. O que ele faz aqui é apresentar um novo argumento para mostrar claramente a inutilidade da sabedoria humana no que diz respeito à salvação. O argumento é derivado claramente da experiência religiosa deles. Paulo diz, olhem para quem está ao seu lado. Reparai, pois, na vossa vocação. Olhe para a sua própria vida. Olhe para a sua própria vida. Veja, irmãos,
não são todos os sábios aqueles que são chamados. É importante que ele usa essa expressão, vocação, visto que não foram chamados, e esse é um termo muito comum nesse capítulo. Paulo utiliza essa expressão chamados, né? Entenda que esse chamado aqui não significa, em hipótese alguma, chamado para algum tipo de vida, um tipo de profissão de vida ou de fé. Não é isso que ele está falando. A palavra vocação ou a palavra chamado, ela frequentemente é usada por Paulo nesse texto. A palavra nunca é usada nesse sentido no Novo Testamento. Ela é usada, irmãos, na realidade, refere-se ao chamado de Deus por sua palavra e Espírito. Muitos são chamados. Essa expressão, ela vem, Paulo utiliza, por exemplo, isso em Romanos. Aqueles a que ele predestinou, a esse chamou. Então, os que foram predestinados são esses que são chamados. Então, uma marca clara da predestinação é que você foi chamado. Ninguém pode dizer, eu sou predestinado, sem ter sido chamado para crer no Senhor e creu no Evangelho. Esse não é um chamado externo, simplesmente. Não é um chamado em que você ouve a pregação do pastor todo domingo. Não é esse chamado, mas é também esse chamado. Porque por meio da pregação, o Espírito fala ao coração daqueles que ele chama verdadeiramente. Chamado eficaz, vocação eficaz. Olhe, veja verso 26. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. E aí ele diz, como sábios, irmãos, segundo a carne. Porque a sabedoria que ele vai falar é a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Porque você pode ser sábio em Cristo, mas aqui ele está falando sabedoria segundo a carne. Com a sabedoria humana. Carne, na Escritura, frequentemente significa natureza humana. Carne significa natureza humana. E nós já vimos que no capítulo 2, ele diz abertamente no verso 9, queria que você fosse comigo lá do capítulo 2, verso 9, ele diz assim, isso é a incapacidade do homem de perceber tais coisas, ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas veja o verso 14 ainda, ele diz assim, mais claro ainda, ora, o homem natural, isso é, o conceito da carne, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui ele lida com duas expressões importantes, ele não aceita, e é importante o conceito de aceitar, não é? Ele não se coaduna, ele não se adequa àquilo, mas ainda ele diz outra coisa, ele diz mais grave, ele não pode. Não é uma questão de poder aqui, a questão ele não pode, a questão não é que ele poderia fazer, aqui ele diz ele não pode entender. Não é simplesmente ele se esforçar um pouco, ele é capaz de fazer. Ele não aceita e não pode. Irmãos, preste atenção na vossa vocação. Perceba como a vossa vocação ocorre. Não são muitos de nobre nascimento. Ele usa essa expressão aqui e diz, ora, mas não são muitos chamados dessa forma. Sábios segundo a carne. Sábios segundo a carne, como diz o texto. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Mas então, esse conceito de carne é claro nesse aspecto, mas, por outro lado, não é importante dizer, ele diz, e nem muitos poderosos, É importante lembrar que a palavra aqui, usada para poder, é aqueles que são grandes, fortes, vem da raiz, a mesma raiz que fala do Evangelho. É interessante que é a palavra dinamis em grego, que significa poder, são os poderosos.
esses poderosos, eles não têm o poder do Evangelho, só o Evangelho de Deus tem o poder. Então, eles não têm o poder de sair da morte para a vida, eles não têm o poder de compreender as Escrituras, eles não têm o poder de serem salvos por si mesmos. Então, eles precisam do poder de Deus. É por isso que Paulo vai afirmar: porque eu prego a Cristo e esse crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é o poder que tira o homem da morte. Não são muitos poderosos. Esses homens têm autoridade e têm poder, mas não são muitos desses. O oposto é dito, irmãos. A classe, ou a distinção que ele faz entre pessoas, no oposto significa que ele seria fraco, sem influência, não muitos nobres, os que nasceram em berço, os que têm pedigree, podemos usar essa linguagem até. É interessante você falar isso por uma estrutura judaica, onde você é de linhagem, você pertence a uma linhagem. Isso não é do nobre nascimento. Ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, é desse nascimento que eu estou falando, não de nobre nascimento. Em geral, os que se convertem ao cristianismo não são os de grande nível na sociedade. As coisas que elevam os homens no mundo, conhecimento, influência, ranking, não são as coisas que normalmente levam a Deus e para a salvação. Não são as coisas que levam o homem para Deus e para a salvação. O sábio, o poderoso, o nobre, eles são sábios, poderosos e nobres. Perceba a vossa vocação. Não são muitos sábios, poderosos ou nobres. Não foram muitos chamados dessa forma. Não que não existam os que estavam nessa forma e foram chamados pelo Senhor. E aqui ele usa uma expressão importante: chamados muitos sábios à segunda carne, nem poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. E aqui ele entra com o verbo eleger, escolher. Pelo contrário, Deus escolheu. Não são muitos os sábios que foram escolhidos. Não foram muitos os nobres escolhidos. Não foram muitos os poderosos escolhidos. Não foram muitos. Por isso, nesse sentido, no verso que se segue, o 27, o apóstolo vai afirmar exatamente isso. O que ele já falou de modo negativo, agora ele afirma de modo positivo. Deus não chamou o sábio, mas escolheu o tolo, o fraco. E é engraçado a expressão no 27, quando ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E aqui ele coloca essa expressão: as coisas loucas do mundo. As coisas loucas do mundo. Há uma expressão importante aqui: Deus escolheu as coisas loucas, escolheu o fraco, escolheu o insignificante. O que significa isso, irmãos? Isso aqui é repetido por causa da ênfase que ele quer dar. De um lado, o sábio e o grande não foram escolhidos.
no que diz respeito à sua própria sabedoria ou à sua própria grandeza. Eles não foram escolhidos com base nisso. Assim, por outro lado, o louco e o fraco não foram escolhidos porque eles não tinham sabedoria ou porque não tinham conhecimento. Não é esse ponto. Entende? Então não é a natureza do processo, isto é, não é porque você é fraco que você vai ser salvo. Não é porque você é pobre que você vai ser salvo. Não é esse o ponto em questão. É porque nenhum nem outro depende da sua própria sabedoria e do seu próprio entendimento. Deus escolheu, e aqui vem a expressão, para poder mostrar alguma coisa na sequência, como ele vai explicitar agora, para que ele possa colocar e trazer vergonha a eles, para que ele possa convencê-los de uma coisa, irmãos, para que eles tenham vergonha das coisas que eles se orgulham, e para que aqueles que são desprezados por eles sejam exaltados acima deles. Nós lembramos da linguagem dos Salmos, quando diz: ele tirou do monturo e nos fez assentar entre os príncipes. Entre os príncipes. Eu lembro-me uma vez, ainda era criança, eu vi esse comentário. Nós vivíamos na cidade de Tucuruí, que é a cidade da hidrelétrica, e nesse tempo a hidrelétrica estava todo vapor na cidade, e então você tinha escolas públicas na cidade e tinha as melhores escolas de toda uma região na minha cidade, por causa da hidrelétrica. Então o pessoal da Eletronorte, os engenheiros, então eles vinham para lá e os melhores professores eram trazidos para lá. Então a minha mãe fez amizade com as donas, com as esposas dos engenheiros, e minha mãe tinha um comércio, ela vendia roupa para essas madames lá. A mãe sabia, conhecia o gosto delas, e ela comprava de acordo com o gosto de cada uma delas. E tinha uma médica, uma senhora que hoje até ele é grão-mestre da maçonaria. O muro da casa dele é o muro da minha casa, mesmo muro. A gente mora de um lado, obviamente ele de outro. E era interessante isso, que ela queria colocar os filhos também lá nessa escola. E a minha mãe, por causa desse relacionamento que ela tinha com as pessoas, essas portas se abriram para nós. E nós sempre estudamos nessas escolas de melhor qualidade, graças a Deus por isso. Mas uma coisa era interessante, isso ela conta, não a minha mãe, a pessoa, a nossa vizinha. Ela dizia: eu chego lá vestido de branco, sapato alto, poque, ela dizendo, sento, entro na fila, entra a Risa com sandália de dedo, ela se senta lá e o chefe da engenharia, dos engenheiros, chama ela na frente de todo mundo e diz: Dona Risa Brasil, a senhora pode entrar. E ela resolveu tudo e saiu, aí ficou esperando depois a senhora para resolver, já tinha resolvido tudo. Eu me lembro disso porque isso me vem à memória. É como que o Senhor lida com os seus. Nós não temos honra, glória nessa terra. Nós não devemos esperar o poder desse mundo. Mas haverá um dia que o Senhor vindicará o nosso nome. E Ele nos chamará dentre os homens da terra e dirá: esses são os meus, por quem eu dei a vida. E nos chamará pelo nome. E do monturo nós passaremos na frente dos príncipes dessa terra. Nós nos assentaremos com o grande rei de todo o universo. A honra da igreja.
Não são muitos assim. Não é por causa da tua pobreza que você vai ser salvo, mas é porque você não tem sabedoria, nem como aquele que acha que tem sabedoria. Deus pega os que são, os que não são, para envergonhar os que acham que são. Os que pensam que têm sabedoria, ele pega os que não têm sabedoria, os que não dizem e os que entendem que não têm condições, e diz: essa é a sabedoria que redime. Os de nobre nascimento. E o 28 ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Esse aqui é o grande clímax. Preste atenção, irmãos. Aqueles que não têm família são aqueles que são opostos de família nobre. Qual é a minha história? Qual é o meu nome? Qual é a minha história? Quem é a minha descendência? Aqueles que são desprezados, homens em condições humildes, e que os homens poderosos olham e desprezam, e até se dirigem a eles dizendo: gente dessa classe. Pessoas que são completamente esquecidas e que não têm existência na visão dos homens dessa terra. Deus não escolheu apenas plebeus, mas dentre os plebeus, aqueles que eram objeto de desprezo, até aqueles que eram abaixo do desprezo, tão insignificante que não poderia ser notado. Eu ouvi falar de grandes missionários pelo mundo, nomes extraordinários que Deus usou. Mas eu conheci um missionário na minha terra chamado Irmão Santinho, chamado assim, Santinho. Irmão Santinho era uma preciosidade. Nenhum livro vai falar dele, nenhum livro de história, nunca ninguém vai escrever nada sobre ele. Ele já está na glória com o Senhor, por sinal. O irmão Santinho remava 6 horas sozinho nos rios, para chegar numa árvore onde morava uma família, numa casa acima, e ele chegava para poder evangelizar aquelas pessoas. Ninguém sabe da honra desse homem, ninguém conhece a honra dele. Um desejo sincero no coração de ir aonde Deus o enviasse. Eu lembro que ele, para me impedir de vir para cá, numa das viagens missionárias, ele disse: você só vai ter paz o dia que você voltar para o seu estado e ser pastor aqui nessa igreja. Eu falei: olha, eu espero que essa não seja uma profecia. Mas ele dizia isso para mim. É um negócio interessante na alma. Porque Deus, Ele não lida apenas com as pessoas que você vai escrever e ler sobre elas. As pessoas que você nunca ouviu falar. Irmãos que amam ao Senhor como você nunca ouviu falar. E o objetivo disso é para que ele traga, e veja o que o texto diz no verso 28, para que ele traga, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para que eles sejam reduzidos a nada. Esse é um termo, irmão, muito forte, que é usado no verso anterior. E é apropriado aqui. Deus traz do nada as coisas que são. Deus pega aquilo que não é nada e transforma. Deus pega o homem que não tem poder em si
e lhe redime. Aqueles que fazem a vida ser real, porque eles são daqueles que declaram com a sua própria existência: se não for a misericórdia de Deus, eu estaria morto, perdido e andando segundo a maldade do meu coração. É aparente, segundo a dispensação da graça desse evangelho poderoso, que o conhecimento, o ranking, o poder não atrai o favor de Deus por si só, e que não vai fazer com que ele alcance alguma coisa de preferência da parte de Deus. O que vai acontecer é que ele vai lidar com o humilde e exaltado, e vai fazer do humilde um rei, se assentar nos lugares altos. Humildade, particularmente, não significa, e aí é ponto, não é a tua pobreza que te dá o desenho da tua salvação, mas é você não ter sabedoria, nem poder, nem força, porque o que tem sabedoria, poder e força desse mundo e acha que tem, esses estão perdidos. Mas Deus vai chamar não apenas os plebeus, mas dentre esses os desprezados. A humildade e o quebrantamento é parte desse processo, porque foi assim com Zaqueu, o homem rico, que se humilhou e disse: tudo que eu tenho eu dou aos pobres, 50% que eu tenho eu dou aos pobres, e aquilo que eu roubei eu vou devolver num padrão ainda maior do que a lei ordena. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. É quando você rejeita tudo aquilo que você confia, que é a sua segurança, e diz: eu não confio mais na minha riqueza, eu não confio mais na minha sabedoria, eu não confio mais no meu poder, eu confio no Senhor. E qual o objetivo disso? Está no verso 29, esse é o foco, aquilo que falamos no início, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o propósito de Deus lidar com o homem dessa maneira, irmãos, chamando o ignorante ao invés do sábio, o humilde ao invés do grande, é para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Ninguém pode se colocar diante de Deus e atribuir a sua conversão ou sua salvação, a sua própria sabedoria, o seu nascimento, ou o estado em que ele se encontra, ou qualquer outra coisa que ele possa entender. Ora, você dizer o seguinte: eu atribuo a minha salvação, a sabedoria que eu tenho, ao certificado de nascimento que eu tenho, ou mesmo ao estado, à minha situação nesse mundo. Não, não é esse. É para que fique claro que ninguém poderá se colocar diante de Deus e dizer: eu sou salvo por causa disso. Ninguém pode se gloriar na presença de Deus. Não é porque não pode no sentido de que não deve, é porque não pode no sentido de que não pode mesmo. Não há nada em você que possa levá-lo à salvação, se não for a misericórdia de Deus. E agora ele vai mostrar como a salvação se estabelece. Primeiro, ele desnuda o homem de qualquer possibilidade de dependência da sabedoria, do poder ou do nascimento. E agora ele diz: vou lhe mostrar onde está firmada a tua salvação. Aí vem o verso 30. Ele diz então no verso 30, mas é importante isso,
aqui é uma adversativa. Obviamente, ele está quebrando a estrutura da frase, mas estabelecendo um contraponto. Ora, aquilo a que eu lhe disse não é o modo de você se salvar. Eu já lhe mostrei que ninguém é salvo assim, mas eu vou lhe mostrar como você é salvo. Aí ele então diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos prestar atenção primeiro no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Estar em Cristo Jesus, irmãos, é estar unido a Ele. Nós cantamos um hino anterior, preparando-nos para ouvir a pregação, unidos a Cristo. Como é que nós estamos unidos a Ele? Entenda, essa expressão que Paulo utiliza. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vós sois dele, como é que eu pertenço a Ele? Primeiro, representativamente. Lembre-se, nós estávamos em Adão. Romanos 5, verso 12 diz, por um só homem entrou um pecado e pelo pecado a morte. Todos nós morremos porque pecamos. Nós pecamos em Adão, então nós temos um representante. Todo homem na terra tem um representante. Quando nasce, Adão. E quem é representado por Adão anda nos escombros do pacto, anda no pacto das obras, que são escombros. E lá não há salvação. Não há salvação. Representativamente nós estamos em Cristo. Ele é o nosso segundo Adão. Ele é o nosso representante. É por isso que, de modo vital, também nós estamos unidos a Ele. Assim, irmãos, como um membro está unido no corpo à cabeça, nós estamos unidos a Cristo como membros desse corpo. Nós estamos unidos a Ele voluntariamente pela fé. Nós entendemos claramente que isso é obra do Espírito, mas o Espírito opera em nós da vontade. Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar, e é importante isso, voluntariamente, conscientemente, nós cremos. Eu estou unido a Ele como meu representante, eu estou unido a Ele de modo vital, eu estou unido a Ele de modo consciente pela fé. Essa união com Cristo, irmãos, é isso que o apóstolo nos ensina aqui. Essa é a origem de tudo. E depois os efeitos. Veja, ele vai falar do que Cristo se tornou para nós, da parte de Deus. Então esses são os efeitos. Agora ele está falando do fundamento, as origens. Isso tudo, a origem disso é porque nós estamos unidos a Cristo. E porque nós somos unidos a Ele, nós temos tais benefícios. Eu costumo dizer, sempre gosto de contar essa narrativa de João, no capítulo 11, quando Marta se chega a Cristo, depois de Lázaro morto, e diz a ele, Senhor, se o Senhor estiver aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí então Jesus diz, ele não vai morrer, ele vai viver. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela expressou sua fé teológica, eu creio na doutrina da ressurreição. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Creis isto? Marta, não é o conhecimento da doutrina que te dará o conceito e os benefícios da ressurreição. É se você está unida, se você está em mim, você crê nisso, que eu sou a ressurreição. Não é o mero conhecimento da verdade que te faz viver ou usufruir dela, mas é estar unido a Cristo. Sem estar unido a Ele não há benefício algum, a não ser conhecimento teológico externo. É por isso que Paulo, quando quebra o argumento, diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Cristo. Preste atenção ainda num detalhe importante, então,
a origem e os efeitos. A origem, segundo o texto, é nós estamos em Cristo. Qual é a causa eficiente? Nós estamos em Cristo. Tua conversão, a união redentora em Cristo, não é por causa de você mesmo. Não é por causa da tua sabedoria, não é por causa do teu nobre nascimento, não é por causa da tua força. Não. Também não é porque você é pobre, não é porque você é miserável, não é porque você é desprezado. É porque de um lado e de outro vocês não podem mais confiar em você mesmo. A causa eficiente de você estar unido a Cristo não é a tua sabedoria. Sabe qual é? É Deus, o Pai. Porque esse é o propósito de Deus. Ele torna aparente o seu propósito eterno. Veja como Paulo coloca isso de maneira tão sublime no texto. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. O propósito do Pai é revelado em Cristo. Sabe qual é a causa? Está em Deus a causa. Você sabe por que você foi salvo? Está em Deus a causa. Eu sei que eu sou salvo porque Ele me amou. Mas porque Ele me amou, essa causa está nele. A resposta está nele. Ele escolheu. Ele quis assim. Ele se tornou da parte de Deus para nós. Muitas vezes nós pensamos que o amor de Deus, e Deus só nos ama quando Cristo veio ao mundo. Não. Cristo veio ao mundo porque Deus nos ama. Lembre-se da linguagem de João, quando ele disse: aqueles que tu me deste. Jesus diz, não, veja, não só Cristo foi dado à igreja, Cristo diz, aqueles que tu me deste foram entregues a mim. A igreja do Senhor, o povo eleito de Deus, foi entregue na mão daquele que pode fazê-lo. Então, não há sabedoria em você, não há nobre nascimento em você, não há poder em você. O que há é o Deus que determina, por sua misericórdia e graça, salvar o seu povo. E por meio do seu Filho, porque nós estamos nele, em Cristo. Nada pode ser mais claro do que isso. Nada pode ser mais claro do que isso, irmãos. Esse é o ponto de virada na teologia. E por isso também na religião. E aqui é declarado de maneira mais poderosa. É declarado que o propósito de Deus se revela aqui. Ele se tornou da parte de Deus. O Pai, que nos conhecia pelo nome antes da fundação do mundo. Como você diz que é por causa do teu nascimento? Como você diz porque você simplesmente é pobre, só porque você é desprezado, só isso é suficiente? Nada poderá ser suficiente para você, a não ser Deus em Cristo salvando o pecador. Nada será suficiente. Toda a verdadeira religião, irmãos, todo o verdadeiro conhecimento religioso é derivado de Cristo. Você não saberá o propósito nem a intenção de Deus
se não for por meio de Cristo. Por isso é loucura você querer tirar Cristo da área do conhecimento, tendo em vista que você só pode conhecer a Deus por meio dele. Esses que submetem a esse ensino é que são sábios para a salvação. O ensinamento de Cristo. Então, o primeiro aspecto, a base de tudo, não é? É que o propósito inicial é que Deus tinha um plano e revela isso em Cristo. Então, a maneira como isso vai acontecer é união com Cristo. Então, você não vai poder, Cristo vai vir como a sabedoria, não é? Como o poder. E aí você vai ver o intrigante, ele nasce numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, e ele veio para redimir os homens. É a união com ele. Qual é o primeiro grande efeito dessa união com Cristo? Segundo o texto, voltando para o nosso texto, no verso seguinte, ele diz: ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria e justiça. A primeira é a sabedoria. Ele revela literalmente que você não vai encontrar o conhecimento para a redenção se não for em Cristo Jesus. É Ele quem revelará a vontade de Deus. E a sabedoria diz respeito a uma coisa. Há uma questão que você precisa resolver. Então resolva se você for capaz. Como um homem pecador se apresentará diante de um Deus Santíssimo sem ser destruído eternamente por Ele? Responda essa pergunta e você encontrará a saída. A sabedoria do homem vai dizer: é por meio da minha justiça, é por meio da minha bondade, é por meio das minhas obras. A solução está na cruz do Calvário. Ele é a sabedoria de Deus. Só tem uma maneira de eu chegar diante do Deus Santíssimo e não ser condenado: se eu me apresentar em Cristo Jesus, que se tornou da parte de Deus salvação para mim. Sabedoria. Essa é a sabedoria que me faz chegar diante dele. Mas não apenas isso, não apenas a sabedoria, mas agora a justiça. É o que ele coloca na segunda parte. Sabedoria e justiça. O que é exatamente justiça, irmãos? Porque a justiça e santificação é o que está posto aqui. Você pode dizer no versículo comigo agora: ele se tornou sabedoria, não é? E justiça e santificação. Você que está unido a Cristo, você tem aspectos diferentes da mesma coisa. Justiça, o que é a justiça? É aquilo que é a satisfação da demanda da lei como regra de justificação. Santificação, o que é? É aquilo que satisfaz a lei como regra de obrigação ou de obediência. Cristo é ambos. Ele é a nossa justiça por causa da sua obediência e morte, e ele plenamente satisfez as demandas da justiça. Assim também nós somos a justiça de Deus nele. Quando nós nos colocamos diante de Deus no dia do julgamento, Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça e por isso nós seremos salvos. Ele responde por nós. Ele se apresenta a Deus e Ele nos livra segundo os seus méritos infinitos e eternos. Todo suficiente. Ele é justo. É a razão por que nós somos justificados. É por causa que Ele satisfez a justiça de Deus. Interessante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado,
foi feito pecado por nós, a fim de que fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende? Como é que eu me torno justiça de Deus? Se Cristo for a minha justiça. Só tem uma forma de eu ser redimido, é quando eu me apresentar diante dele. A justiça e os méritos de Cristo são aqueles que me pouparão da eternidade no inferno e me concederão as bênçãos da eternidade. Ele não é apenas a minha justiça, ele é também a minha santificação. O Espírito de Cristo habita no seu povo, e o Espírito que habita no seu povo é o Espírito de santidade. Então nós somos transformados à semelhança de glória em glória. É o que a Escritura nos ensina. É tão interessante notar que no início do capítulo 1 dessa carta, no verso 3, veja, volte comigo lá no início da carta, no capítulo 1, bem no início do texto realmente, Paulo diz assim, ele utiliza essa linguagem, ele diz, ora, vamos lá no início, verso 3, vamos voltar um pouquinho mais, verso 2 diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Aos santificados. Aqui a santificação, ela é como uma justificação nesse contexto, porque nós somos justificados e declarados justos. A santidade de Cristo é essa a razão pela qual nós estamos assentados com Ele na região celestial. E qual o efeito disso? Nós que fomos santificados nele, fomos chamados para ser santos. Esse processo de santificação. Por isso que Ele é a minha santificação, porque eu não posso viver em santidade se Ele não for a minha santificação. Daí ele diz, Cristo se torna da parte de Deus para nós justiça e santificação. Mas por último ele diz, e redenção. O que é redenção, irmãos? A libertação do mal. Algumas vezes essa expressão ela inclui os benefícios recebidos de Cristo. Às vezes você encontra essa expressão, redenção, os benefícios recebidos de Cristo. Quando ele é chamado nosso Redentor, ele é apresentado como nosso libertador, aquele que nos livra da culpa, que nos livra do inferno, que nos livra do pecado, do poder de Satanás e da sepultura. Por isso que às vezes a palavra redenção tem aspecto escatológico, a eterna redenção, a plena redenção. Quando você distingue justificação de... Quando redenção é distinta de justificação e santificação, não é? Ela se refere à libertação final do mal, o dia da redenção. Mas quando ela está associada às duas coisas, é aquele que me redime constantemente do pecado, das garras do mundo, da minha própria natureza, é o meu Redentor, mas eu só vou ser redimido por Ele se eu fui redimido definitivamente em Cristo. Não há como você viver se não for em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo têm sabedoria divina, ou conhecimento redentivo de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo. Eles têm a justiça que os assegura da sua justificação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles são renovados segundo a imagem de Deus. E no final serão apresentados sem mancha e sem mácula diante da presença de Deus na sua glória. Serão participantes da redenção eterna, da plena libertação de todo mal, de todo pecado, e uma liberdade tão ansiada será provada no fim. Essas bênçãos eternas, irmãos, elas são obtidas somente por meio de Cristo.
Como você quer ser salvo por sua sabedoria? Como você quer ser salvo por seu nobre nascimento? Como você quer ser? Que sabedoria é essa que você tem? Que suplanta a de Cristo? Não há como um homem ser salvo se não for pela sabedoria de Cristo. Não há. Não é a nossa bondade, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, mas a graça de Deus. Um favor imerecido. Então ele cita no final da sessão um texto de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 a 24. No final. O objetivo é que ele diz assim, no verso 31, essas são as palavras que encerram a sessão e todo o capítulo 1. Ele diz assim, verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu queria que você fizesse um exercício comigo para que você entendesse uma coisa importante nesse final. Porque Paulo vai extrair esse texto de Jeremias. E o que está acontecendo lá em Jeremias? Se você lembrar, no capítulo 10, ele vai mostrar que os ídolos não são nada em relação ao Deus Criador de toda a terra. Deus é o Senhor, é o poderoso, os ídolos não são nada. Mas no capítulo 9, ele fala de uma confiança e que nem os judeus, nem os gentios serão salvos por ela, mas pelo Senhor. Volte comigo lá para Jeremias, capítulo 9, e perceba que Paulo vai usar esse texto exatamente nesse contexto. Jeremias, capítulo 9. Os versos são 23 e 24. Mas a sessão é um pouco maior, nós não vamos nos deter nela toda, mas pegando a partir do verso 23, verso 24. Verso 23 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, isso não se consagram, né? E habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Todos estão perdidos. A glória da salvação pertence a Deus. Não se glorie no seu nome judeu, ele está dizendo. Não porque vocês foram circuncidados. Glorie-se em me conhecer. E vocês não têm como me conhecer se não for em Cristo Jesus. A nossa sabedoria é desmontada aqui, claramente. E é isso que o texto encerra. O desígnio de Deus em fazer sabedoria, justiça, santificação e redenção. O desígnio dele de fazer que isso dependa da união com Cristo é para que você entenda que a união com Cristo, depende não do nosso mérito. Eu não vou ser unido a Cristo pelo meu mérito, mas por causa da vontade do Pai. O desígnio de Deus em fazer isso é para que você saiba que você depende da união com Cristo, mas que a tua união com Cristo não depende do teu próprio mérito, mas da vontade dEle.
porque então será assim, para que nós nos gloriemos apenas nele. É só assim que a glória é toda dele. Somente dele. Isso então faz que a minha confiança não esteja em mim. Isso faz com que a minha santificação e o esforço que eu tenho de viver uma vida santa dependa dele também. Isto é, eu corra para ele em busca de socorro. É dele que vem a graça, é dele que vem o poder para que eu viva de modo santo. Para que eu saiba disso. Nada vai ser dito que é nosso, se não for primeiro de Cristo. Nada. Nada poderá ser. Esse é o final de todo o texto. O modo que o Senhor trabalha para salvar aqueles que são seus. Mostra a sua misericórdia para conosco e revela que a glória é só dele. Você tem lutado para agradar a Deus com sua própria força. E você até se acha que pertence ao Senhor por causa que um dia você foi até batizado na infância e você diz, é porque isso me assegura. Não, isso é uma grande bênção. Mas se você confia no aspecto externo apenas, você precisa conhecer a Cristo. Você não pode ser salvo por obra humana. Você é salvo pela graça de Deus. Eu tenho em quem confiar, mas eu sei em quem não confiar. Em mim mesmo. Em mim mesmo. Eu posso confiar nos irmãos, mas uma coisa eu sei. Eu não posso confiar em mim mesmo. Não confiar nos irmãos para a salvação, mas em mim mesmo eu não posso confiar para a salvação em hipótese alguma. No livro que estudamos com jovens nesse sábado, né, o homem de verdade, mas o texto é chamado Mandato Cultural, Mandato Masculino, melhor dizendo, de Richard Philip, é publicado pela editora Fiel. E nesse livro, Richard Philip comenta um detalhe interessante lá nas últimas aplicações do seu livro. Ele diz assim: houve um tempo em que eu queria proteger minha família e eu dizia sim. Eu dizia, se eu tiver uma arma na minha casa e entrar um bandido, eu vou dominá-lo, eu vou destruí-lo para livrar minha família. E por muito tempo eu acreditava que o pior inimigo da minha família era o homem que podia entrar nela. Mas depois eu percebi que o pior inimigo da minha família é o homem que está na casa, que sou eu. Deus precisa livrar minha família de mim. Dos meus pecados, da minha soberba, da minha dependência na minha força, na minha própria sabedoria. Eu preciso aprender que eu preciso confiar em Deus, não em mim, não na minha força, não na minha força. Se fizermos assim, confiarmos em Deus, somente nele, então
o fim do versículo será o fim da nossa vida. Nos gloriaremos apenas no Senhor. A Ele, e somente a Ele, seja a glória de eternidade, quando foi decretado o plano da minha salvação, a eternidade, para onde nós iremos com o Senhor. Seja a glória a Deus, seja dada a glória a Ele, de eternidade a eternidade. A Ele, somente a Ele, a glória, o poder, a força e o domínio. O povo de Deus depende desse Deus, em Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, quanta arrogância no nosso coração, quanta presunção nos nossos pensamentos, Senhor. Confiarmos em nós mesmos, Senhor. Mas hoje o Senhor desnudou o nosso coração. O Senhor desnudou a nossa alma e hoje nós podemos dizer: a Ti, Senhor, a Ti somente depende a nossa vida, a nossa salvação. Em Ti somente está a nossa redenção. Em Ti somente está a nossa vida. E por isso nós nos curvamos diante de Ti, declarando ao Senhor não apenas com os nossos lábios, mas queremos fazer de todo o nosso coração. Que a glória seja apenas Tua e que nós nos gloriemos apenas no Senhor, não em nós mesmos, jamais. É o que nós te pedimos, Senhor, para o nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.